Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de uma relação que muitas pessoas não conhecem, que é o consumo de açúcar e de alimentos que se comportam como açúcar na nossa corrente sanguínea, como pão branco, macarrão branco, farinha branca, e o aumento da pressão arterial. Muitas pessoas não sabem, mas o excesso de consumo desses alimentos pode impactar a pressão arterial. A gente normalmente pensa só no sal, né? E não pensa na parte do doce, na parte dos carboidratos simples. Eu vou te explicar mais essa relação. Você vai adorar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar, você tem pressão alta? Da última vez que você mediu sua pressão, qual era o valor da sua pressão, da aferição? Escreve para mim aqui embaixo. Lembra que eu tenho uma playlist aqui no canal de tudo sobre pressão alta, com muitas dicas importantes de saúde, de nutrição, para melhorar a sua pressão arterial, que é super importante, né? A gente sabe que uma pessoa com uma pressão alta descompensada tem muito mais chance de ter grandes problemas cardiovasculares. Então é super importante que a gente mantenha a nossa pressão arterial controlada. Então, como que o açúcar causa esse problema com relação à pressão arterial? Muitas pessoas pensam no aumento da pressão e pensam, vou controlar o sal, mas nunca passou pela cabeça dessas pessoas que o açúcar podia impactar. Escreve para mim se você é desse time também. Uma das coisas que mais influencia é, sem sombra de dúvidas, a inflamação. A gente sabe que o consumo excessivo de açúcar e de alimentos que se comportam como açúcar, como eu falei para você, né? Pão branco, macarrão branco, farinha branca e todos os produtos, né, que são feitos com esses ingredientes, vão dar um pico de insulina no nosso organismo. E o excesso de insulina na corrente sanguínea é extremamente pró-inflamatório. E o excesso dessa inflamação, essa inflamação crônica de baixo grau, é prejudicial para o nosso aparelho cardiovascular e pode aumentar a pressão arterial. Outra questão é que o excesso de glicose na corrente sanguínea pode modificar a capacidade do vaso sanguíneo de contrair, de relaxar. Muda essa questão da variação do vaso sanguíneo, porque a gente tem o seguinte, a gente tem um coração que bombeia o nosso sangue para as extremidades, para as células, para todas as estruturas que a gente tem. Mas a gente não tem um coração na pontinha do dedo, na pontinha do pé, nas extremidades. A gente só tem um coração central. Então, para o sangue retornar para o coração e voltar a ser bombeado, ele precisa da elasticidade dos capilares, dos vasos sanguíneos. Quando a gente consome muito açúcar, ele prejudica a parede dos vasos e prejudica essa capacidade de contração e relaxamento dos vasos sanguíneos, podendo aumentar a pressão arterial. Eu até tenho um vídeo muito interessante aqui falando o que o açúcar faz com o seu coração, com as suas artérias, falando mais especificamente dessa parte. Se você se interessar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Vale a pena também relembrar que o excesso do consumo de açúcar e alimentos que se comportam como açúcar aumenta o nível de triglicerídeos da maioria das pessoas. Inclusive, quando a gente vê o exame de sangue com triglicerídeos aumentados, a gente já percebe que essa pessoa gosta de consumir muito carboidrato, e normalmente muito carboidrato simples. O triglicerídeo é um tipo de gordura que em excesso pode aumentar o risco de problemas cardiovasculares e é bem importante sempre manter o colesterol, os triglicerídeos dentro dos limites para ter uma boa saúde do coração e prevenir o aumento da pressão arterial também. Tem uma playlist aqui também falando mais sobre como controlar os níveis de colesterol e triglicerídeos. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. A gente sabe também que as pessoas que consomem muito açúcar e alimentos ricos em carboidratos, né, de alto índice glicêmico, que se convertem rapidamente em açúcar, são pessoas com maior chance de desenvolverem sobrepeso e obesidade. E essas pessoas têm mais uma vertente inflamatória. Todo esse excesso de tecido adiposo no organismo bota o seu corpo num modo pró-inflamatório, em que você secreta mais citocinas pró-inflamatórias, interleucinas inflamatórias, o que acaba prejudicando essa questão da pressão arterial também. Se você quer ajuda para controlar a inflamação do corpo, eu preparei um material muito interessante, com receitas, cardápios e dicas. Eu vou deixar o link para ele aqui embaixo na descrição. E também outros 2 materiais para emagrecer com saúde, com certeza vai te interessar. E também para controlar o açúcar do sangue, tem tudo a ver com esse vídeo, né? Então eu vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição para você. Pode parecer difícil a gente cortar o açúcar da alimentação, porque o paladar doce é muito saboroso, né? A gente gosta muito de consumir. Mas lembra que parar de consumir açúcar não tem a ver com parar de consumir o paladar adocicado. As próprias frutas já adoçam muito bem e o açúcar natural da fruta, a frutose da fruta, é completamente diferente da frutose de adição, que é muito prejudicial para o nosso organismo e também pode prejudicar a pressão arterial. Até tem um vídeo aqui falando sobre a frutose, se ela é ruim para o fígado, em que eu explico mais essa questão da diferença da frutose das frutas, que vem com a fibra e uma quantidade moderada, de um xarope de frutose, de um alimento industrializado, por exemplo.
Então eu vou deixar esse link também aqui embaixo na descrição para você. Mas lembra que você pode substituir o doce que você acrescentaria açúcar, leite condensado, acrescentaria mesmo açúcar mascavo, açúcar demerara, pela fruta, naturalmente, como uma forma de adoçar, em quantidades moderadas, ou você pode utilizar os adoçantes não calóricos, como por exemplo a stevia, que é uma boa opção para você preparar os seus doces. Tem uma playlist de doces fit maravilhosa com muitas receitas de pudim, geleia, bolos, panquecas, muita opção mesmo. E vou deixar aqui embaixo na descrição para você. O excesso desses alimentos ricos em açúcar também pode levar a um aumento da insulina, claro, né, para guardar esse açúcar tudo dentro das células. O açúcar não pode ficar em grande quantidade na corrente sanguínea. E a gente sabe que o excesso de açúcar pode aumentar a retenção de sódio nos rins, o que aumenta a quantidade de volume de sangue circulando, o que por si só já aumenta a pressão arterial. Por isso que muitas pessoas falam, né, que as pessoas que têm mais resistência à insulina, que secretam muito insulina, são pessoas mais inchadas. E as pessoas que incham mais são pessoas que normalmente sofrem mais da pressão arterial. Aproveita e me conta aqui embaixo se você sabia dessa correlação entre o consumo do açúcar e de alimentos que se comportam dessa forma no papel da pressão arterial e como tem ficado a sua pressão, se ela tem ficado mais difícil de controlar. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!